E aí, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo, exercícios e projetos do livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada, Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. No vídeo de hoje, tomando uma sopa aqui com você, eu queria falar sobre o seguinte tema: programação. Como vencer esse monstro? Como vencer o monstro da linguagem de programação? Basicamente, tem pessoas que enxergam uma linha de códigos assim. E aí acham programação a coisa mais terrível do mundo. E na verdade, se você enxergar a programação basicamente só como uma tela cheia de linhas de códigos que você tem que escrever, um projeto de 1000 linhas, realmente é um monstro mesmo. Eu ficaria com medo. Eu ficaria com bastante medo. Então, agora, se você enxergar a programação da forma correta, ela não vai ser um monstro. Então, tudo depende de como você vê. Como você vê a linguagem de programação? Como você enxerga a linguagem de programação? Então, tudo depende de como você enxerga. Se você enxergar a linguagem de programação da forma que eu falei, ela realmente vai ser um monstro. Sempre vai ser um monstro, não é? Na sua vida, e você vai ter dificuldades de aprender programação. Mas, caso você enxergue programação da mesma forma que eu enxergo, programação vai deixar de ser um problema para você. Que é uma sopa de macaxeira com charque, é uma delícia, tá? Mas, deixa eu fechar parênteses. Como é que eu enxergo programação? Programação, ela deve ser enxergada como uma biblioteca, como uma fonte de consulta, como uma fonte de pesquisa. O que é que você faz na biblioteca? Você vai na biblioteca quando você precisa consultar. Você deve enxergar a linguagem de programação como uma grande enciclopédia. Você deve enxergar a linguagem de programação como uma fonte de consulta. E você deve usá-la quando você precisar. Essa questão que a pessoa diz assim: eu preciso ficar craque em Python, eu preciso ficar craque em C, C++, eu preciso ficar craque em JavaScript. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O mais importante não é a linguagem de programação. O mais importante é a lógica de programação. É você ter um raciocínio computacional. Se você imaginou, se você pegar, pesquisa aí na internet, livro de Python, você vai ver, ou livro de C++, ou livro de JavaScript, você vai ver um PDF, um livro de 1000 páginas. Como é que você vai ficar craque nisso? Você vai, desculpa, mas você vai endoidar. Essa linguagem vai ser realmente um monstro para você. Eu basicamente, o que é que eu faço? Eu enxergo como uma fonte de consulta e eu só uso quando necessário. Eu pesquiso na linguagem de programação o que eu quero para o meu projeto. Imagino que a linguagem de programação é um livro
E eu estou desenvolvendo aqui meu projeto. Não é? A gente desenvolve vários projetos da internet das coisas, inteligência artificial, robótica, lembrando os projetos da casa dos Jetsons. E quando eu preciso usar uma linguagem de programação determinada, eu preciso aplicar uma determinada técnica de programação, eu vou pesquisar somente aquela técnica, somente o que eu quero para o meu projeto. Tem pessoas que ficam viajando, Python, não, meu irmão. Eu quero pegar só o necessário para o meu projeto ir embora. Até porque você não pode se abraçar com a linguagem de programação. Porque uma linguagem de programação, ela muda conforme a necessidade. Conforme a tecnologia avança, você pode ter várias linguagens de programação surgindo. Então, por exemplo, se você vê a história da linguagem de programação, você vai ver que existem, né? Basta você olhar na TIOB e na IEE, que são entidades que monitoram as linguagens de programação, você vai ver que existem centenas de linguagens de programação. Se você ver a história da computação, você vai ver que várias linguagens de programação foram criadas, foram desenvolvidas e entraram em desuso, ou seja, ficaram obsoletas. Por quê? Porque à medida que a tecnologia vai avançando, novas linguagens de programação vão surgindo. Entendeu? Então você pega... se a gente for ver um pouco de história da linguagem de programação, veja que você vai ter até linguagem de programação ali no computador ENIAC, nas válvulas, cartão perfurado. Tem vários tipos de linguagem de programação, se você vê a história dos computadores. Aí depois evoluiu para o Assembly, olha. Aí você olha a Assembly do passado, Fortran. E muitas não se usam mais. Não se usam mais. Muitas não estão em alta. A TIOB e a IEE, que são entidades, elas, além de monitorar, elas ranqueiam as linguagens de programação mais utilizadas no mercado. Por quê? Porque de tempos em tempos muda. Enfim, resumindo, assim como a nossa forma de se comunicar muda, se você vê a linguagem dos seus avós é uma, a linguagem dos seus pais é outra, a sua linguagem é outra e a linguagem dos seus filhos provavelmente é outra, né? Dos seus netos serão outras linguagens, forma de se comunicar, gírias, palavras. Então, não adianta nós nos prendermos numa linguagem. Por quê? Porque ela pode mudar. A gente precisa desenvolver a arte de programar, da linguagem de programação. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas quando eu participei do concurso do Embarcados, eu programei em C numa placa que eu nunca tinha programado. E eu venci o concurso, né? Por quê? Primeiramente, graças a Deus, mas eu tinha uma habilidade com a lógica de programação. Precisei me comunicar com o datasheet do módulo de voz VR3, com a placa que eu nunca tinha utilizado, com a linguagem que eu nunca tinha utilizado, né? Que é a linguagem C pura, na plataforma Mbed. Enfim, para a gente concluir esse vídeo, não enxerga a linguagem de programação como fim, mas como meio. Na verdade, eu nem digo como meio, mas como uma fonte de pesquisa, como uma enciclopédia que você pode consultar a qualquer momento. Você pode consultar a qualquer momento, beleza? Então esse é o meu conselho para você. Que você sempre
Não tenha medo da linguagem de programação. Não tenha medo. Não tenha medo da linguagem. Não tenha medo. Ela é apenas uma fonte de pesquisa, de consulta, tá certo? Beleza? O mais importante é você desenvolver o projeto. Uma coisa você deve saber. Você deve saber pesquisar. E seja qual for a linguagem, sempre vão haver laços condicionais, sempre vão haver estruturas de repetição, sempre vão haver estruturas condicionais, switch case, if else, for, while, enquanto, sempre vai ter, não importa a linguagem, sempre vai ter uma estrutura parecida com isso, tá certo? Então é isso que você deve aprender, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo aí, né? Espero que você vença também esse monstro da linguagem de programação. Na verdade, ele não é um monstro. Se você entender que a linguagem de programação não é um monstro, você venceu esse monstro, que não é um monstro. É só você entender que é apenas uma fonte de pesquisa que está ali, que você vai usar, vai folhear assim, ó, vai aplicar no seu projeto, pronto, acabou-se. Beleza? Então é isso aí, curta esse vídeo, comenta, compartilha e valeu. Até a nossa próxima conversa.